nosso assunto desta manhã, o meu envolvimento no reino de Deus. Né? João, capítulo 4, verso 35 a 37. Pode abrir sua Bíblia aí, para a gente ler. Né? Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abra os olhos, veja os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos, o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Que Deus nos dê entendimento lá da sua palavra. Irmãos, é interessante a gente observar o seguinte: Jesus foi quem mais ensinou sobre o reino de Deus. Quando eu me refiro aqui ao reino de Deus, estou pensando em algo que define um governo em que Deus é o soberano, ou seja, significa o governo universal de Deus estabelecido no céu e na terra. Tem simultaneamente uma dimensão pessoal, onde tem o nosso caráter espiritual, o nosso caráter moral. Deus dominando tudo isso, porque tudo está debaixo do domínio dele, é o reinado dele. Deus tem um reino nas tuas mãos. Este reino foi anunciado primeiramente por João Batista, que exortava o povo a se arrepender, pregando que o reino de Deus está próximo. Mas o reino foi inaugurado na terra por Cristo, procurando acolher todas as pessoas. É preciso, então, que o seu envolvimento neste reino. Mas, como é que tem sido o seu envolvimento? Tem vários tipos de envolvimento. Por exemplo, solta aquela figurazinha, Paulo, por favor. Alguém conhece esse prato aí? O nome desse prato? Bife a cavalo, todo mundo sabe. É muito popular. Eu gosto muito, eu gosto de ovo, eu gosto de carne, eu gosto de salada. Não, ali faltou o arroz e feijão, porque não tem arroz e feijão também. Mas eu gostei dessa imagem, então eu trouxe para a gente ver. Quantos animais estão envolvidos nesse prato? Quantos? 2? Não. Quantos? Quantos animais estão envolvidos? Na minha conta, são 3, irmão Augusto. Por quê? Quem é que dá o nome? O cavalo. O cavalo tem um nome. Vocês estão olhando só para... O cavalo deu um nome, gente. É difícil dar o nome. Mas e a galinha? Deu o ovo. É difícil para a galinha dar ovo? Eu nasci na roça, vivi na roça, plantei café, plantei mandioca, plantei um monte de coisa, né? Queria muita galinha. Nossas galinhas colocavam lá de uma dúzia para cima de ovos. Então, para dar um ovo, é difícil? E ovo sobrando, não tem? Mas é mais fácil. Mas e o boi para dar aquele bife? Como é que foi? Passaram a faca no pescoço dele. Ele deu o quê? A vida. 3 tipos de envolvimento. E no reino de Deus nós temos assim também. Algumas pessoas são só um nome. Ele dá o nome, eu sou membro da Igreja Batista do Auer. Mas não vem, não contribui, não testemunha, não faz nada, só dá o nome. O nome está lá no rol de membros. Quando alguém que vai lá pesquisar, ele mostra lá a lista dos membros, que ele tem acesso lá ao sistema, né? Aí o nome está lá. Mas cadê? Aparece? Não, só tem nome. Então tem crente assim no reino de Deus, que dá só o nome? Tem. Está envolvido, mas só de nome. Mas alguns até vêm de vez em quando. E alguns até às vezes nem vêm, mas dá o dízimo. Não, meu dízimo está lá. E se algum irmão vem para ele, fulano, eu não tenho te visto. Com o tesoureiro, meu dízimo está lá. Todo mês eu mando, faço um pix. Está envolvido? Tá. Mas dá o quê? Dá sobra. Por quê? Dá o dízimo. Não vai fazer muita diferença no rendimento, não. Porque ele gasta com tantas outras coisas que dá o dízimo, é uma coisa mais fácil. Mas, irmãos, alguns vêm e dão a vida. Se envolvem com a vida. Senhor, aqui está. Se for preciso morrer pelo Senhor, eu morro, Senhor. Mas a minha vida é tua, está nas tuas mãos, eu quero te servir até a minha morte. Tem irmãos assim no reino de Deus? Tem. Aí eu pergunto, qual o seu envolvimento?
Vamos ao texto para a gente entender a palavra, porque a palavra de Deus é que fala conosco. Eu gosto muito da gente basear a mensagem na palavra. E aqui, irmãos, o texto vai dizer para nós: vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu, porém, lhes digo: abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Meu envolvimento depende de quê? Da minha visão. Se não tiver visão, meus irmãos, eu não vou me envolver. E se não tiver visão, o meu envolvimento será o quê? Nominal. Ou então, dando suas obras para Deus. Meus irmãos, Jesus aqui, ele enfatiza muito. Abram os olhos, para que vejam os campos. Campos o quê? São as pessoas. É isso que Jesus está mostrando, são as pessoas. Então Jesus está mostrando aqui que é preciso visão, ter uma boa visão. Mas eu pergunto, será que os discípulos de Jesus tinham a mesma visão de Jesus? Sim ou não? Eu estou ouvindo alguns dizer que não. A maioria está dizendo que não. Por que não tinha? Por quê? Por que, gente? Visão limitada. Eles dizem, daqui a 4 meses vai ter a colheita. Jesus diz o quê? A colheita já começou. Os grãos estão maduros. Aí é o seguinte, você tem um pé de mexerica que está amarelinho, coisa mais linda. Aí chega lá, né, o senhor Fernando diz assim: eu gosto tanto de mexerica, mas o João, que tem o pé de mexerica, falei: então tá bom, daqui a 4 meses você vem, nós vamos colher. Mas o pé está amarelinho. O que vai acontecer, senhor Fernando, daqui a 4 meses? Vai ter mexerica? Vai cair tudo. Por quê? A colheita, meus irmãos, tem um tempo certo. Se você perder aquele tempo ali, já era. E Jesus está dizendo para eles: gente, vocês estão falta 4 meses? Não. Os campos estão maduros. A colheita é agora. Meus irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos para ver o nosso condomínio, a nossa rua, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho precisam de Jesus. Precisam de Jesus. O Irã precisa de Jesus. A Rússia precisa de Jesus. Aqueles países precisam de Jesus. Meus irmãos, Jesus está clamando aqui: abram os olhos, vejam os campos. Nós temos que ter a mesma visão de Jesus. Como é que era a visão de Jesus? Mateus vai contar para nós. Como é que era a visão de Jesus? Vamos ler juntos? Vamos lá, todos juntos. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão, porque ele viu, ele teve a visão, ele sentiu pena, compaixão, ele se envolveu com elas ali de coração, porque elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas que não tem pastor. Essa foi a visão de Jesus. Esta deve ser a nossa visão. Você está dizendo aqui: abram os olhos e vejam os campos. E nessa campanha do São Mundiais, meus irmãos, a nossa visão seja alargada. Por isso que nós cantamos aqui agora mesmo, Natanael, com a equipe aí, equipe bonita, que bênção, meus irmãos ali, cantando, que legal, gente. Os toques do coração, ver essa bênção, dá-me visão. Está ali, está na tela. Dá-me tua visão, Senhor. Olhos que possam ver, almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar o teu maravilhoso amor. Meus irmãos, é nosso papel testemunhar, falar, mostrar, demonstrar com o nosso testemunho. Eu estava analisando. Todos nós podemos testemunhar. Eu estava avaliando o seguinte: a empregada doméstica chega naquela casa chique, pessoal riquíssimo, culto, e ela humilde, muito mal sabe ler. Será que ela consegue ganhar aquela família para Jesus? Consegue. Sabe por quê? Ela está vendo o seu dia a dia ali, cheia do Espírito Santo. Quando ela entra, o perfume de Cristo exala. Aquela patroa
vê nela a diferença, vê nela uma paz que ela não tem. Às vezes, cheia de problema, marido que trai, marido que não valoriza, filhos envolvidos em drogas, a família toda desgraçada. É uma palavra feia, né? Mas é verdade. Toda sem graça. Perdeu a graça. Todo desgraçado. Mas estava aquela empregada, firme, fiel, fazendo seu trabalho ali, cantando, né? Glória, glória, aleluia. Cantando, louvando, e aquela mulher, Maria, qual o segredo dessa sua alegria? Ô, patrão, meu segredo é Jesus. O meu marido bebia, chegava em casa, batia em todo mundo. Mas nós encontramos com Jesus. Ele entrou na nossa família. Meu marido deixou de beber. Eu passei a amá-lo mais. E Deus fez uma obra tão linda na nossa vida. E começa a contar o testemunho para aquela patroa. De repente, a patroa pedindo oração para ela. E ela com a mão na cabeça da patroa orando. Aquela patroa entregando a vida para Jesus. E aquela patroa orando pelo marido, pelos filhos. E Deus responde corações. Amém. Ah, meus irmãos, todos nós podemos testemunhar onde Deus nos colocou, onde Deus nos pôs. Nós temos o dever de falar, de mostrar o nosso testemunho, de contar o que Deus tem feito na nossa vida. Eu tenho dito aqui e repito, a maior mensagem que alguém pode ouvir é o seu testemunho. Vale mais do que qualquer sermão. Eu posso ficar 2 horas pregando aqui, mas o seu testemunho de 5 minutos vai ter mais poder, vai surtir mais efeito. Então, meus irmãos, nós temos que nos envolver, nós temos que ter visão para nos envolver nesse reino de Deus, nessa obra missionária. Mas, além disso, nós vemos que Deus nos dá talentos diferentes, capacidades diferentes, gostos diferentes, oportunidades diferentes, porque Ele quer nos usar como nós somos. Quer ver? Pode passar, vamos lá. Né? Veja lá o texto que diz. Vamos ler juntos esse texto? Está ali? Vamos lá. Assim é verdadeiro que um semeia e o outro colhe. Um semeia e o outro colhe. Cada um faz uma coisa no reino de Deus, porque nós somos diferentes. Capacidade diferente, dom diferente, talento diferente, tudo diferente, nós somos diferentes. Então, meus amados, à medida que eu vou me envolvendo no reino de Deus, eu vou descobrindo qual é o meu papel. Qual o seu papel? Eu vejo esse pessoal cantando na frente, eu fico todo empolgado. Quando eu era mais novo, eu tentei cantar e entrei no coro. Primeiro comecei no soprano, aí fui no contrato, porque o soprano era mais fácil, né? Mas no contrato eu errava tudo. Então eu vou para o tenor, meu pai cantava tenor, né? E aí eu ficava do lado dele, ele cantava ali atrás. Mas se ele não ia, gente, eu não conseguia cantar de jeito nenhum, não tinha jeito. Eu começava no tenor, depois eu já estava no contrato, depois eu para o soprano, não tinha jeito nenhum de eu cantar. Eu entendi, não, Deus não me deu esse dom para cantar, não tem jeito. Nem palma não consigo bater direito, eu erro todo o ritmo, não tem ritmo, né? Mas Deus tem me capacitado para ensinar, para pregar. Isso de Deus, é o que eu sei fazer, né? E cuidar do povo de Deus, né? Orar pelo povo de Deus. Então, que Deus me chamou para isso. Mas Deus chama Natanael, essa turma toda aí, para cantar, e cantar bonito, e nos edificar, e nos conduzir, e nos levar ao trono da graça de Deus cantando. Deus vai, né, capacitando cada um da sua maneira, cada um com o seu talento, mas Deus quer usar cada um de nós. Ontem, com a Sandra conversando, eu perguntei a ela, falei, Sandra, aqui, cada um tem pelo menos um talento, mas claro que tem, né? Não tem nenhum servo de Deus que não tenha talento, que não tenha dom. Deus capacita cada um de nós. Nós temos que entender qual é o nosso dom e usar o nosso dom para a glória de Deus, para a edificação do povo de Deus. Por isso, meus irmãos, vamos ver o que Paulo diz lá aos Coríntios. Né? Olha o que ele diz ali. Eu vou pedir que as mulheres que hoje são homenageadas, leia para nós, vamos lá, só as mulheres. Eu mandei, Apolo pregou, mas Deus é quem fez crescer. Eu plantei, a Paulo regou, cada um faz uma coisa. Deus é assim, nós somos corpo, e como corpo nós estamos unidos, trabalhando, edificando o corpo, abençoando, e nós vamos marchando para a glória de Deus. Então, meus amados, a semente que foi plantada aqui é o quê? É a palavra de Deus. A
A palavra de Deus foi transmitida aos profetas, aos apóstolos, e hoje ela chegou até nós. Essa é a semente do Evangelho, que nós vamos aproveitando as oportunidades para semear essa semente para todos os lugares. Importante é nós compreendermos qual é o nosso papel, como é que Deus quer nos usar, onde Deus quer nos usar. E eu já disse aqui, o seu testemunho, você contar as suas bênçãos, contar o que Deus tem feito na sua vida. Gente, isso é maravilhoso. Você compartilhar o seu testemunho, as pessoas estão olhando, estão vendo. Mas quando você conta e quando você fala, melhor ainda, porque ajuda a entender. É isso que Deus espera de cada um de nós. Mas é preciso que cada um esteja consciente do seu papel e também da urgência da obra. A colheita não espera. Nós não podemos deixar para depois. Quem garante que aquela pessoa, porque você está orando, vai estar viva amanhã? Imagina se ele morre sem Jesus, como é que fica? Como é que fica a sua consciência se ele morrer sem Jesus? Então, meus irmãos, é muito sério. Por isso eu pergunto, qual o seu envolvimento no reino de Deus? Nós temos que estar atentos, não é? O texto está nos mostrando ainda que o cumprimento do seu papel, você alcançará uma grande recompensa. Vale a pena se envolver no reino de Deus, na obra de Deus, na obra missionária. Vale a pena. Por isso, está ali já o texto, né? Quem colhe já está recebendo recompensa e juntando fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Olha que coisa linda! O meu envolvimento no reino garante o quê? Uma recompensa. Eu estou sempre falando aqui dessa recompensa, que é o quê? Porque essa recompensa é o galardão. Irmãos, o nosso galardão é a riqueza que nós temos na vida eterna. Quando chegar lá, pode ser crente ou pode ser pequeno, o galardão. Depende de quê? Do nosso envolvimento, do nosso trabalho, da nossa semeadura. Nós vamos escolher o galardão. Depende da sua postura. Depende do que você está fazendo, depende do que você está se envolvendo. Então, o meu envolvimento garante uma recompensa. Quem colhe, recebe desde já a sua recompensa. Nós vamos dividir essa recompensa em duas partes. A primeira que eu quero destacar aqui é uma recompensa imediata. Imediata. Veja bem, alegria por aqueles que se converteram. Essa é imediata. Alegra-se tanto aquele que semeou, quanto aquele que colheu. Vão se alegrar. Então, é imediato. Nós nos alegramos por causa daqueles que estão se convertendo, né? Vendo a transformação da vida deles, o Evangelho causando mudança naquela família, naquela vida. Isso alegra o nosso coração. Eu estava ontem na conversa com a Sandra, e ela falou: pastor, tem uma ideia. Eu falei: pode falar, nós estamos aqui para ouvir as ideias. Né? Ela falou: que tal a gente fazer o culto do amigo? Eu falei: gostei dessa ideia. A gente fazer aqui o culto do amigo. Deixa eu passar minha cirurgia, nós vamos bolar aí o culto do amigo. Para quê? Para que cada um convide o seu amigo. Eu tenho desafiado os irmãos a orar pelo menos para 5 amigos. Eu espero que vocês estejam orando. Pelo menos para 5 amigos. Para que Deus vá tocando o coração. E no culto do amigo, nós vamos trazer esses amigos aqui. Para que eles possam ver o Evangelho, as boas novas, as novas de esperança. E nós estaremos oferecendo isso a Deus. Então, meus irmãos, a alegria por aqueles que se convertem é imediata. Como enche o nosso coração de alegria ver pessoas vindo à frente, aceitando Jesus, se convertendo. A bênção. E o nosso tempo aqui chegará. A gente vê aqui pessoas vindo, várias pessoas crendo, aceitando Jesus, mas vai depender o quê? Da nossa semeadora. Você só colhe se semear. Se não semear, não colhe. Não adianta ficar pregando sermão evangelístico aqui, se não temos aqui pessoas para se converter. Não é verdade? Então, irmãos, olha a importância do nosso envolvimento nessa obra. E Deus vai fazendo essa obra. Então, a alegria é imediata. Lá no nosso prédio, que era síndico na época, que já contei aqui a experiência,
O Alex, ele vinha escapando ali, até o dia que Deus fez o cerco, e ele me chamou para a casa dele, por causa da manifestação do diabo lá, e ali nós aproveitamos. Ele se converteu, eu fiz durante 3 anos um discipulado com ele. Eu já estava lá junto, ele estava no diário, ele estava pastorando a igreja local, então eu não tinha responsabilidade com a igreja. Então eu pude dedicar todo o tempo que eu pude ali, a ele, a esposa, a netinha, que sempre estava também. E hoje, para minha alegria, ele está batizado, a esposa batizada, a netinha foi batizada também, filhos da igreja. Então quando eu encontro com ela todo mundo, ele está com aquele sorrisão, me dá aquele abraço, né? Eles têm um amor muito grande por mim e pela minha esposa, pelo que nós investimos neles. Que alegria que a gente vê o que Deus fez ali, gente. Alegria. Isso é recompensa? É uma recompensa. Então, quando ele fala de recompensa, a imediata é essa. Mas não fica só aí o texto. O texto fala de fruto para a vida eterna. Esse fruto lá da vida eterna é o quê? É o galardão, que é a recompensa, que na outra tradução diz galardão, na outra tradução diz salário. Salário. Quem é que ganha salário? Quem trabalha. Quem não trabalha, não tem salário. Mas quem trabalha tem salário. Então, irmãos, olha a nossa responsabilidade com o nosso envolvimento na obra do Senhor. Como é importante a gente estar consciente disto. O galardão, meus irmãos, a Bíblia vai, eu já falei aqui sobre galardão, mas eu preciso falar de novo, porque a gente tem que estar sempre repetindo para aprender bem, e a gente está consciente do nosso galardão. Veja o que Paulo diz aos Coríntios, né? Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Está vendo? O galardão é merecimento de acordo com o nosso trabalho. Tá? Mas vamos ver esse galardão também lá em Hebreus, na carta aos Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima percebe que ele existe e que ele recompensa, que ele galardoa os que o buscam. Ele tem um galardão para nós. Ele garante isso na palavra. E para fechar essa ideia do galardão, 1 Coríntios 15, 58, não é? Nós vamos ver todos juntos isso aí. Vamos lá. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando nós trabalhamos para o Senhor, o nosso trabalho não é vão, meus irmãos. Não é vão. Nós temos uma recompensa garantida no futuro para aqueles que se envolvem no reino de Deus, na obra de Deus, meus irmãos. É muito sério isso. Abram os olhos. Meus irmãos, o meu envolvimento no reino depende da minha visão. De eu ter a visão de Jesus, ver as pessoas como Jesus as vê, nas suas carências, nas suas dificuldades. Nós temos que sentir compaixão delas e levar Jesus para elas. Mas o meu envolvimento no reino depende também, ou seja, com o meu envolvimento eu descubro aqui o meu papel. Como é que Deus quer me usar no reino dele? Né? E finalmente, o meu envolvimento no reino garante uma recompensa que nós acabamos de ver aqui agora, porque Deus é fiel. E nós precisamos nos envolver, porque a recompensa está garantida por Ele no céu. Lá nós vamos receber, lá recebemos o nosso galardão. Então nós vamos fazer aqui o quê? Sermos fiéis à ordem de Jesus. Quando Ele usar, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós falamos a quem está perto de nós, nós enviamos nosso missão para quem está distante de nós, e nós sustentamos as nossas orações, as nossas ofertas, aqueles que vão. Nós seguramos as cordas. Um dia eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Mas tem um vídeo que também a Paula vai soltar para nós, de 1 minuto e pouquinho também, que vai nos mostrar para a gente encerrar esse momento especial aqui, na presença do nosso Deus. Pode soltar, Paula. Existem mais de 7 milhões de corações batendo neste exato momento.
mas cerca de 3.800 povos espalhados por todo o mundo nunca ouviram sequer falar de Jesus. Quando você contribui com o PAN, o Programa de Adoção Missionária, está ajudando esses corações a baterem como um só. Como o coração de Cristo. Entre em contato conosco e leve esperança àqueles que ainda caminham sem Cristo. Ali está falando do PAN. PAN é o quê? Programa de Adoção Missionária. Eu participo de alguns projetos de missões mundiais, alguns projetos de missões nacionais e projetos também de missões estaduais. Por quê? Para mim, missões não é só o mês de março, é o ano todo. Então eu contribuo, né? Alguns são débitos em conta, outros vêm boleto, e ali eu vou pagando os boletos, e a minha comissão vai para a junta, para cada uma delas aí, para sustento desses projetos. Então, durante este mês, a Sandra tem ali, levanta assim, Sandra, ela tem a fichinha ali, os irmãos que quiserem, procurem a Sandra, para uma Sandra ter uma fichinha dessa. Os irmãos preencham e passa para mim, que eu vou falar com o pessoal da junta, vou encaminhar para eles, tá? Essa fichinha, para que você possa fazer parte. Você tem algumas opções, débito em conta, boleto, Pix, você vai pagar do jeito que você quiser a sua contribuição para lá. Temos a nossa campanha aqui, que nós estamos contribuindo aqui, mas quem quer contribuir durante o ano todo, para o PAN, para sustento desta obra, você vai poder fazer, preenchendo essa fichinha que a nossa Santa tem. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, que Deus esteja nos conduzindo nessa campanha missionária.